Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Mônica Leite. O assunto de hoje, Olimpíadas, Modalidades, aula 27. Dando continuidade à aula anterior, certo? Nós vamos agora para a nona modalidade das Olimpíadas, certo? Que é o ciclismo. O ciclismo ele está presente nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição, que foi realizada em Atenas em 1896. Aí nós temos uma imagem da época, um ciclista, certo? Só para vocês terem noção, né, de como era naquele tempo de 1896. O ciclismo, gente, nas Olimpíadas, ele conta com 5 modalidades, certo? Sendo elas o ciclismo de estrada, nós temos o ciclismo de pista, mountain bike, chamado como MTB, BMX, que é bike motocross, BMX estilo livre, que é o freestyle. O primeiro aqui, que é o ciclismo de estrada, certo? Tem essa imagem para vocês. No ciclismo de estrada há 2 tipos de prova, tá? A competição entre equipes de corridas na estrada, que foi aquela imagem que a gente viu, que é uma prova de resistência e o objetivo é fazer com que o líder escolhido pela equipe se canse o mínimo e chegue na frente. Essa prova é disputada nas ruas com um trajeto de 250 km a 280, gente, para os homens e 100 a 140 km para as mulheres. O outro tipo de prova é a competição individual contra o relógio, que é uma corrida de velocidade e os atletas utilizam bicicletas bem leves, né, pesando menos de 7 quilos. Os atletas largam individualmente a cada 90 segundos e andam contra o relógio. Vence quem fizer o menor tempo. Trajeto de 40 a 50 km no masculino e 20 a 30 km no feminino. Então, por isso, daquelas 2 imagens do início, né, que era o atleta sozinho e a outra foto eram os atletas em equipe, certo? Olha só, a outra modalidade que é o ciclismo de pista, tá certo? Vocês estão vendo que é tipo num estádio, né, coberto, bem diferente para quem não conhecia. Essa modalidade é disputada em um velódromo, tá, gente? Aquele espaço lá é chamado de velódromo indoor em uma pista oval de 250 metros e os ciclistas competem para atingir o menor tempo durante as voltas. Dentro dessa modalidade existem 6 competições, 6 tipos de provas, certo? Nós temos a velocidade por equipe, estilo com 3 ciclistas no masculino, 2 no feminino, tá certo? A Keirin, prova com sprint, certo? Disputada por 6 ciclistas ao mesmo tempo, né? Velocidade individual, 1 contra 1. Aqui é só para vocês entenderem, certo? Quais são os tipos de prova. Perseguição por equipe, disputada por 2 equipes de 4 corredores. A Madison, sprints intermediários, disputado por dupla. Omnium, o objetivo aqui é acumular o maior número de pontos. Então, ela possui 6 provas diferentes que são perseguição individual, eliminação, contrarrelógio, o fly lap, corrida de pontos e scratch. Aí aqui nós vamos para mountain bike MTB,
como eu havia citado, vocês estão vendo aí, ó, onde a prova é realizada, local aberto, certo? Essa modalidade se tornou olímpica em 1996, nos Jogos de Atlanta. O ciclista deve percorrer terrenos acidentados, né? Não é nada como ocorre na pista, né, gente? São terrenos que têm obstáculos, né? Vocês viram ali pedregulhos, né? Que são terrenos acidentados, de vários níveis de dificuldade. As provas serão disputadas no estilo cross country, com múltiplas voltas. Uma etapa desta modalidade terá 1 hora e 30 minutos e 1 hora e 45 minutos. O circuito deve ter entre 4 e 6 quilômetros. O trajeto não deve ter mais que 15% da parte plana. Então, a menor parte do circuito é de parte plana, é um terreno acidentado mesmo, né? Com obstáculos, com subidas, descidas em áreas irregulares. O primeiro ciclista que concluir todas as voltas e cruzar a linha de chegada vencerá a corrida. Aqui no caso do BMX, Bike Motocross. Analisem só a imagem. Ó, é tipo como se fosse no estádio aberto, certo? E é algo, como eu posso dizer, não é ao ar livre, né? Com terrenos irregulares. Aqui é um terreno irregular, mas aqui foi todo montadinho, feito específico para essa prova. Relativamente nova nos Jogos Olímpicos, essa modalidade foi introduzida nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Nessa modalidade, 8 ciclistas largam de uma plataforma de 10 metros de altura e competem em pistas de terra com loops e obstáculos até que cheguem à linha de chegada. Aqui nós vamos para outra modalidade, a 10ª modalidade, que é a escalada. E nós temos aqui uma imagem, né, com 3 tipos de provas da escalada. Só para vocês terem uma noção que só não ocorre num só tipo de parede, né, mas temos outros tipos de parede para escalada, tá bom? É uma modalidade relativamente nova e a Federação Internacional que rege o esporte, IFSC, foi fundada apenas em 2007. Apesar disso, o primeiro mundial ocorreu em 1991. São 3 tipos de modalidade dentro da escalada. Temos a dificuldade, a lead, a boulder e velocidade. Força, estratégia, flexibilidade, potência, resistência e uma combinação única de habilidades físicas e mentais são a chave para se tornar um campeão olímpico. Vamos falar um pouco aqui da escalada lead, que é a escalada dificuldade. Os escaladores são presos em uma corda de segurança e têm 6 minutos para escalar uma parede de 15 metros, certo? Quando o atleta perder sua corda ao suporte superior, quando o atleta prender, eles vão escalando, né? Uma competição ali numa parede de 15 metros. Eles têm 6 minutos. Então, o atleta que chegar primeiro lá no topo, ele tem que prender a corda dele no suporte superior da parede. Aí quer dizer que ele completou a escalada dele. Os atletas que amarram a corda no ponto mais alto são classificados de acordo com o seu tempo. A escalada boulder, os atletas são confrontados com uma parede de 4,5 metros e não estão presos à corda de segurança. Cada atleta deve tentar subir o maior número possível de rotas fixas em 4 minutos e não é permitido praticar escalada com antecedência, porque, gente, ali vai ser uma rota surpresa para eles. Eles nunca escalaram aquela rota, tá certo?
no caso dessa prova, não pode treinar. Eles completam uma rota quando agarram o último ponto no topo de uma rota com ambas as mãos. Já na escalada speed, escalada velocidade, os atletas sobem uma parede de 15 metros de altura com um ângulo de 95 graus, que tinha lá em uma daquelas imagens, certo? 2 atletas competem pelo tempo mais rápido até o topo dessa parede de escalada em vias idênticas. Os recordes mundiais atuais são de 5,63 segundos para os homens e 6,96 segundos para as mulheres. 11ª modalidade, nós temos a esgrima. Tá, gente? Nada que a gente vai aprofundar o assunto, é só por cima, porque nós temos quase 40 ou mais de 40 modalidades nas Olimpíadas. Então, a gente vai falar realmente por cima, só para que vocês conheçam, visualizem, compreendam um pouco sobre cada modalidade. A esgrima é um esporte de combate que os competidores chamados esgrimistas utilizam armas brancas. Quais são as armas brancas? Gente, há armas, digamos, que não machucam, tá? Digamos assim, que é o florete, o sabre e espada, tá? Vocês já irão conhecer através de imagens esses três tipos, digamos, de espadas, de armas da esgrima, tá? Para atacar e defender. É o único esporte de combate que não é permitido contato corporal, então não pode haver de forma alguma contato corporal, tá bom? Em 1896 a modalidade chegou aos Jogos Olímpicos com competições de florete e sabre, né? Nós não tínhamos a espada ainda. As disputas com espada só entrariam no calendário olímpico no ano de 1900. Então, daqui a imagem para que vocês possam entender, aqui o florete, ó. O florete, ele tem uma curvatura aqui na pegada, certo? O tamanho é quase o tamanho das outras armas, só que o florete ele é bem levinho, ele pesa só meio quilo. Ó, os pontos são marcados somente com a ponta da espada, por isso que a ponta aqui de cada arma está no cinza, certo? Porque o atleta só pode marcar ponto com a ponta da arma branca, certo? E para cada arma aqui, arma branca, é permitido tocar uma parte do corpo. Por isso que tem um bonequinho aqui na frente, vocês estão vendo aqui no caso do florete, é só nessa parte do coletezinho azul. Todo o tronco pode ser tocado, certo? Quando a disputa é feita com espada, a espada já é a mais pesada, também medindo 90 centímetros, já pode tocar o corpo todo. Ah, professora, e como é que a gente sabe quando toca? Toda a roupa tem um sensor, tá, gente? Triscou ali a ponta da espada, aí aciona lá um sinalzinho, uma luzinha, certo? Para o árbitro saber que foi marcado ponto. Aqui o sabre do mesmo jeito, só que o sabre é o menor, tem 88 centímetros e é mais leve também, como o florete, certo? As partes de contato, né, que a arma pode tocar, é o corpo todo, com exceção das pernas. Então, essa imagem aqui para vocês entenderem um pouco sobre as armas brancas da esgrima e o local, né, de toque de cada uma, de contato de cada uma. 12ª modalidade, nós temos o futebol. A gente nem vai falar, né, deles, porque todos aqui conhecem. O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente na história dos Jogos Olímpicos. Se eu não me engano, o primeiro coletivo a entrar nos Jogos Olímpicos foi o polo aquático, certo? O segundo, o futebol. Então, nós temos aqui a imagem do futebol masculino e do futebol feminino. 13ª modalidade, nós temos a ginástica. A ginástica é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que
porque requer força, flexibilidade e coordenação motora. Desenvolveu-se na Grécia Antiga a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo habilidades para montar e desmontar um cavalo, né? A ginástica é um esporte que se divide em 3 modalidades: artística, de trampolim e rítmica, cada uma com suas particularidades em competições independentes. Gente, a gente está falando aqui no caso das Olimpíadas, tá? Porque a ginástica, ela se divide em várias outras modalidades. A gente está falando aqui a nível de Olimpíadas. Vamos para a primeira, tá? Que é a ginástica artística, é uma das modalidades esportivas mais antigas e populares do programa olímpico. Podemos conceituá-la como sendo um conjunto de exercícios corporais sistematizados, realizados no solo ou com auxílio de aparelhos, podendo ser aplicados com o objetivo educativo, competitivo, dentre outros, né? No caso das Olimpíadas, competitivo. O programa de ginástica artística masculina inclui eventos de solo, salto, barras fixas, barras paralelas, cavalo com alça e argolas. Já para as mulheres, né, temos o solo, salto, barras assimétricas e trave de equilíbrio. Tá? Eu coloquei aqui umas imagens das provas masculinas e femininas para vocês terem uma noção. Assim como foi dito para o masculino, solo, barra fixa, cavalo com alça, barras paralelas, salto sobre a mesa e argolas. Aqui lá no texto tá só salto, né? As provas femininas, barras assimétricas, o salto, o solo e a trave de equilíbrio. Então, nós temos 6 provas para os homens e 4 provas para as mulheres, ok? A outra modalidade aqui é a ginástica rítmica. Durante os torneios, atletas combinam movimentos e dança. Na competição individual, cada participante apresenta uma rotina em solo com um dos 5 elementos. Nós temos a corda, a bola, arco, fita e massas, tá? Não é maçãs, não, é massas mesmo. Nas provas por equipe, 5 atletas se apresentam 2 vezes com os objetos. A cada ciclo olímpico, a FIG seleciona um dos 5 objetos para excluir das competições, tá certo? No caso no ano de 2016, a corda ficou de fora dos torneios, tá certo? Então, coloquei aqui as imagens para vocês. Essa imagem aqui da competidora, da atleta, né? Fazendo sua apresentação com a fita. Logo abaixo nós temos uma equipe fazendo a apresentação com as bolas. Aqui no meio as cordas. Aqui à direita uma equipe fazendo a apresentação com arcos, parecem os bambolês, né? E abaixo nós temos uma equipe fazendo a apresentação com as massas. Essas aqui são as massas, gente, tá? Que elas têm nas mãos, tá, ok? Parecem umas baquetas de tambor, assim, né? E nós temos a terceira, né? Que é a ginástica trampolim. A regulamentação veio em 1964 com a criação da Federação Internacional de Trampolim, ITF em inglês, e em 1988 a instituição passou a ser reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional COI. A estreia da ginástica de trampolim nos Jogos ocorreu no ano de 2000, em Sydney, com uma competição masculina e outra feminina. Hoje, cada atleta realiza uma série de 10 rotinas de saltos simples, duplos e triplos, com ou sem pirueta. Vamos ver aqui como é que ocorre, né? Analisar as imagens da ginástica trampolim. Certo? Coloquei 2 imagens para vocês. Tá, gente? É simples assim.
tá ok? E aí nós vamos agora com a 14ª modalidade, o golfe. O golfe é um esporte criado na Escócia medieval, inspirado em um jogo chamado Paganica, em que os jogadores batiam em uma bola com um bastão ou taco, tá? O jogo, que consiste em arremessar a bola com a ajuda de um taco de madeira ou de ferro, ocorre em campos abertos de grama, em parques apropriados, com um ou mais percursos delimitados. O objetivo é colocar uma bola em uma série de buracos cavados no campo. O vencedor do jogo é aquele que acertar mais buracos com o menor número de tacadas. Então, coloquei aqui a imagem, certo? Da bolinha, do golfe, do campo e do taco de golfe para vocês. Décima quinta modalidade, nós temos o handball. O handball é um esporte criado pelo alemão Karl Schellens em 1919. É muito praticado em escolas devido ao aproveitamento das quadras de futebol de salão. Então, o espaço ali é a quadra de futebol de salão, tá? De futsal, né, que chama. Uma vez que o desporto se fundamenta no futebol. Os jogadores tentam marcar, né, o gol, mas, gente, não é como o futsal, futebol. No caso do handball, é com as mãos. Somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar na bola, gente, para realizar a defesa. O jogador movimenta a bola com as mãos por meio de passes. É assim que ocorre o handball. Não é com os pés. Um atleta vai passando a bola para o outro com as mãos até chegar à área do gol adversário, sendo permitido somente 3 passos com a bola na mão. Depois o jogador tem que passá-la ou arremessá-la. Ao goleiro é permitido também atuar como qualquer outro jogador, porém não poderá sair da sua área para conduzi-la, tá? Ele não pode sair da área para conduzir a bola. Cada equipe é formada por 7 jogadores. A partida é composta de 2 tempos de 30 minutos. E aqui nós temos as imagens, certo? De uma competição de handebol masculina e uma competição de handebol feminina. Tá? Quando a gente estudar o handebol a fundo, vocês vão conhecer mais das regrinhas, que o tamanho da bola para cada masculino é um pouco maior, um pouco mais pesado, feminino menor, mais leve, enfim, tá? Para cada tipo de competição também, né? Isso daí a gente vai ver quando a gente estudar mais a fundo o handebol, tá certo? 16ª modalidade, nós temos o hipismo. O hipismo pode ser compreendido como arte, atividade de lazer ou esporte. Esse penúltimo surgiu no século XIX, inspirado no hábito dos ingleses que caçavam raposas, né, como atividade de lazer. Como esporte, o hipismo é uma competição em que vários cavaleiros apresentam suas habilidades em provas de perícia, velocidade e adestramento, considerando a harmonia, precisão e resistências dos competidores durante as provas, compostas de cercas de quase 2 metros de altura, barreiras, muros e fossos cheios de água. Hipismo saltos, né? Nos saltos, os cavaleiros e seu cavalo devem transpor. Tá? Aqui a gente vai falar do hipismo salto, tá certo? O cavaleiro deve transpor em sua totalidade de 10 a 15 obstáculos ordenados em uma pista que mede 700 e 900 metros. A altura dos obstáculos vai de 60 centímetros a 1,65 m, dependendo da categoria. Eu coloquei um GIF aqui para vocês, ó, de uma competição de hipismo saltos. Olha só como o cavalo salta alto, gente. Muito interessante.
Nós temos o hipismo, é adestramento. Os conjuntos cavaleiro e cavalo deverão realizar uma série de movimentos chamados de figuras, de diferentes graus de dificuldades. Gente, são vários movimentos. Essa prova é interessantíssima. Há figuras obrigatórias e outros que o atleta pode criar, tá certo? Para impressionar o público e o júri. O objetivo é que essas figuras sejam executadas com a maior perfeição possível, os quais os juízes atribuirão notas dos quesitos disciplina, prontidão e elegância, exigindo perfeita sintonia do conjunto. Olha só que imagem interessante que eu coloquei. Isso aqui é uma das figuras, um dos movimentos, se eu não me engano, esse daqui é obrigatório, certo? Fora outros lindíssimos, belíssimos que os cavaleiros eles criam juntamente com os seus treinadores e cavalos. Bem interessante. Nós temos o hipismo CCE, concurso completo. O hipismo concurso completo é uma espécie de triatlo equestre, certo? Triatlo de 3 provas, reunindo provas de adestramento, salto e cross country, não sendo permitido trocar de cavalo, gente, uma vez que tenha começado, tá? Trata-se de uma prova completa, na qual o conjunto deve mostrar habilidade em diversas situações. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade a mais modalidades. Tenha um ótimo dia.